Na noite de núpcias, ela descobriu um segredo obscuro do milionário. E a partir dali, nada na vida deles foi igual. O luxo cobria a noite como um manto de seda, o brilho das joias emoldurando um sorriso forçado. Ela, a herdeira, e ele, o magnata. Um casamento perfeito para os olhos do mundo. Mas sob o silêncio cúmplice do quarto nupcial, um sussurro do passado de Ricardo Alencar ecoou. Não eram os votos que Ana Clara ouviria, mas sim um segredo guardado a 7 chaves, capaz de desmoronar impérios e reescrever o destino de uma noiva. A noite prometia mais do que prazeres. A noite de 15 de agosto de 2023 era um véu cintilante sobre a mansão Alencar. Ana Clara Sampaio, 25 anos de sonhos e uma ingenuidade que se tornara quase um acessório de sua beleza delicada, sentia o peso do vestido de noiva como se fosse o próprio peso do destino. Seus cabelos castanhos compridos emolduravam um rosto de traços finos, e os olhos expressivos, agora úmidos de uma emoção contida, refletiam a magnificência do salão onde a festa suntuosa acabara de se desfazer em sussurros e o tilintar de taças. Ricardo Alencar, 40 anos, um homem cuja aura de mistério era tão palpável quanto sua riqueza, a esperava no topo da escadaria monumental. Os cabelos escuros, já salpicados de fios grisalhos nas têmporas, davam-lhe um ar de distinção, enquanto o porte imponente e o olhar penetrante sugeriam uma mente sempre em movimento, sempre calculista. A cerimônia, um espetáculo orquestrado com a precisão de um maestro, selara a união de 2 das famílias mais influentes do país. Para Ana Clara, era a realização de um conto de fadas moderno, a chance de uma vida de conforto e segurança ao lado de um homem admirado e, até então, inquestionavelmente encantador. As aparências, no entanto, eram apenas a ponta do iceberg. A mansão, um monumento à opulência com sua vasta área verde e arquitetura clássica, parecia exalar um ar de segredos guardados a 7 chaves, um presságio sutil que Ana Clara, em sua exaltação, ignorava. Enquanto os últimos convidados partiam, um silêncio particular se instalou. Ricardo a guiou pelos corredores luxuosos, cada passo ecoando a solenidade do momento. A suíte nupcial era um santuário de seda e ouro, um reflexo da riqueza avassaladora de seu novo marido. Ana Clara, ainda envolvida pela euforia do dia, permitia-se admirar os detalhes, os móveis antigos, as tapeçarias elaboradas. A fragrância suave de lírios pairava no ar, um aroma que ela associaria para sempre àquela noite. Ricardo a observava com um interesse quase clínico, um sorriso discreto brincando em seus lábios marcados. "Você está cansada, meu bem?" A voz dele, profunda e rouca, quebrou o silêncio. Ana Clara meneou a cabeça, um sorriso tímido voltando a seus lábios. Um pouco mais feliz. Ele se aproximou, seus olhos escuros fixos nos dela. "Eu também. Muito feliz." O toque dele em sua mão era firme, porém gentil. Ele a conduziu até uma poltrona de veludo escuro, acomodando-a com cuidado. "Descanse um pouco enquanto eu me arrumo." Enquanto Ricardo se retirava para um cômodo adjacente, Ana Clara sentiu uma súbita inquietação. A grandiosidade do lugar, antes encantadora, agora parecia um pouco sufocante. Seus olhos vagaram pelo quarto, pousando em uma escrivaninha de mogno maciço, impecavelmente organizada. Sobre ela, um objeto chamou sua atenção. Um objeto de couro escuro, com páginas amareladas, transbordando de uma história silenciosa. Um diário. A curiosidade, um instinto há muito adormecido em sua vida regrada, a impeliu. Sem hesitar, ela se levantou e caminhou em direção à escrivaninha. Ao tocar a capa fria do diário, Ana Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As iniciais R.A., gravadas em relevo, pareciam um selo de propriedade, uma marca de intimidade que ela, como esposa, deveria ter o direito de conhecer. Com as mãos trêmulas, ela o abriu. As primeiras páginas eram preenchidas por uma caligrafia elegante, mas um tanto impaciente. Eram anotações sobre negócios, viagens, pensamentos fugazes sobre o mercado financeiro. Ana Clara sentiu uma ponta de decepção. Seria apenas um registro burocrático? Continuou a folhear, o interesse diminuindo, até que um rabisco mais denso, quase um desabafo, chamou sua atenção. Eram palavras que destoavam da frieza empresarial.
Eram sentimentos. Pensamentos sobre pessoas, sobre relacionamentos, sobre escolhas. E então ela encontrou uma série de entradas datadas de anos atrás, um período anterior à sua existência na vida de Ricardo. Uma história que ele jamais mencionara. O diário detalhava, com uma precisão assustadora, um romance que Ricardo tivera. Não um romance qualquer, mas um que culminou em um desfecho trágico. A mulher, cujo nome se repetia com uma mescla de paixão e dor, havia morrido em circunstâncias misteriosas. O diário narrava a culpa de Ricardo, sua obsessão em encobrir a verdade, a manipulação de fatos para desviar suspeitas. Ana Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. As palavras impressas em papel amarelado falavam de um homem calculista, capaz de tudo para proteger sua imagem e seu império, até mesmo de apagar vestígios de uma verdade inconveniente. O segredo de Ricardo não era um capricho ou um erro do passado. Era uma mancha escura, profunda, que envolvia uma vida perdida. A mulher Lúcia era descrita com um amor intenso, mas também com uma descrição que insinuava uma relação tempestuosa, um envolvimento que, de alguma forma, levou à sua morte. Ricardo escrevia sobre o medo, sobre a necessidade de silêncio, sobre como a imagem impecável que ele cultivava era uma armadilha cuidadosamente construída. Ana Clara sentiu um frio que nada tinha a ver com a temperatura do quarto. Cada linha lida a afastava do homem por quem ela acreditava ter se apaixonado. Aquele cavalheiro charmoso, o homem enigmático e bem-sucedido, era agora uma figura sombria em sua mente, envolta em uma teia de mentiras. A descoberta a atingiu como um raio, dissipando a névoa de felicidade e transformando a noite de núpcias em um pesadelo. Ricardo retornou trajado em um roupão de seda, um copo de uísque na mão. Ele a encontrou ali, pálida, com o diário aberto em seu colo, os olhos arregalados de horror. Ana Clara, ele chamou, sua voz suave, mas com uma inflexão de alerta. Ela ergueu o olhar, um misto de choque e acusação em seus olhos expressivos. Sem dizer uma palavra, estendeu o diário para ele. O sorriso de Ricardo se desfez. Ele pegou o objeto com uma leveza que contrastava com a gravidade da situação. Seus olhos percorreram as páginas que ela havia lido e uma sombra cruzou seu rosto. Ele sabia o que ela havia descoberto. A calma aparente deu lugar a uma tensão palpável. Você não devia ter lido isso, ele disse, sua voz agora desprovida de qualquer calor. Quem é Lúcia? Ela sussurrou a voz embargada. O que você fez? Ricardo fechou o diário com um estalo seco. Seus olhos penetrantes a fixaram, e pela primeira vez, Ana Clara viu neles não apenas a perspicácia dos negócios, mas uma frieza calculista que a gelou até os ossos. O homem que ela conheceu, o homem que a cortejou com promessas de um futuro brilhante, parecia se desintegrar diante dela, revelando um abismo sombrio. Lúcia era uma parte do meu passado que não me pertence mais, ele respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. E quanto ao que eu fiz, Ana Clara, fiz o que era necessário para seguir em frente, para construir tudo isso. Ele gesticulou ao redor, um gesto que agora parecia englobar não apenas a mansão, mas toda a sua vida, toda a sua fortuna. Necessário? Ela repetiu, a incredulidade tingindo sua voz. Você está falando de uma vida, Ricardo. Você a matou? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo não confirmou nem negou. Apenas a observou, sua expressão indecifrável. Ana Clara sentiu um nó na garganta. A inocência que a definira até então se despedaçava em 1000 pedaços. Ela não era mais a jovem sonhadora que se casara naquele dia. Era a esposa de um homem com segredos obscuros, segredos que poderiam envolver morte e engano. Eu não a matei, ele disse, finalmente, a voz controlada, mas com uma intensidade reprimida. Mas o que aconteceu com ela foi uma consequência. Uma consequência que eu precisei gerenciar. Ana Clara se levantou, suas pernas tremendo. A visão do vestido de noiva, agora jogado sobre uma cadeira, um testemunho silencioso da celebração que se tornara uma armadilha, a fez sentir uma repulsa avassaladora. A opulência da mansão, antes um símbolo de sucesso, agora parecia um covil de mentiras. E eu? Onde eu me encaixo nisso, Ricardo?
Ela perguntou, a voz ganhando força, uma força recém-descoberta em meio ao desespero. Eu sou apenas mais uma peça no seu jogo? Mais alguém para você controlar? Ricardo deu um passo em sua direção, a expressão suavizando ligeiramente. Ana Clara, eu te amo. Você sabe disso. O que aconteceu com Lúcia foi há muito tempo. Eu não sou mais o mesmo homem. Mas Ana Clara já não conseguia vê-lo da mesma forma. As palavras dele soavam vazias, uma tentativa desesperada de reescrever a verdade que ela agora possuía. O homem em sua frente, com seus olhos penetrantes e sua calma perturbadora, era um enigma que ela nunca imaginou ter que decifrar. Ela se casara com um milionário, mas descobrira um criminoso, ou algo pior. A jornada de autoconhecimento que a sinopse prometia já havia começado, abruptamente naquela noite fatídica. Eu não sei mais quem você é, Ricardo, ela disse, a voz firme, embora as lágrimas teimassem em cair. E eu não sei mais quem eu sou, casada com você. O olhar de Ricardo se tornou mais intenso. Um brilho perigoso surgiu em seus olhos. Você é minha esposa, Ana Clara. E daqui para frente, seu destino está intrinsecamente ligado ao meu. As palavras dele, carregadas de possessividade, ecoaram na vastidão luxuosa da mansão. Ana Clara sentiu uma onda de pânico, mas também uma determinação feroz. Ela não seria mais uma peça no jogo de ninguém. A descoberta do segredo de Ricardo Alencar não apenas abalou os alicerces de seu casamento. Ela desvendou a máscara de um homem e, em seu lugar, revelou a necessidade urgente de Ana Clara lutar por sua própria autonomia, por um futuro que ela pudesse, genuinamente, chamar de seu. O luxo que a cercava agora parecia uma jaula dourada, e ela sabia que, a partir daquela noite, sua vida seria uma batalha pela liberdade. Aquele vestido de noiva, outrora símbolo de um novo começo promissor, agora se tornara a testemunha silenciosa de uma transformação dolorosa, mas necessária. O amor prometido havia sido diluído pela sombra implacável da verdade. Ana Clara deu um passo para trás, afastando-se dele, o diário ainda apertado em suas mãos como um escudo. O ar na suíte, antes perfumado e romântico, agora parecia pesado, opressor, carregado com o peso de décadas de segredo. Ela olhou para Ricardo, para a mansão, para o reflexo de seu próprio rosto pálido em uma superfície polida, e sentiu uma clareza assustadora. A inocência era um luxo que ela não podia mais se dar. O conto de fadas que ela sonhara se desfez em fumaça, deixando para trás uma realidade dura e complexa. O meu destino, Ricardo, ela disse, com uma voz que, apesar de embargada, transbordava uma força inesperada, pertence a mim. O olhar de Ricardo se tornou frio, quase implacável. A máscara de gentileza que ele usara durante o cortejo caiu por completo, revelando o calculista implacável que ela descobrira nas páginas do diário. Ele deu um passo em sua direção, o uísque esquecido na mão. Você não entende, Ana Clara. Não há destino para você longe de mim. O que você descobriu hoje é apenas o começo, e você está presa a isso assim como eu. Ana Clara recuou, o coração disparado. A posse que emanava dele era palpável, sufocante. Ela pensou em seu apartamento simples, em sua vida anterior, na facilidade de suas escolhas. Tudo aquilo parecia um paraíso perdido, mas a força que a impelia agora não era a do desespero, mas a da revolta. Ela não seria uma vítima das circunstâncias, nem das manipulações de Ricardo. Eu não estou presa a nada que eu não escolha, ela retrucou, os olhos fixos nos dele, desafiadores. A cada palavra, ela sentia uma pequena parte de sua força interior se fortalecer. Ela não era mais a jovem ingênua que se deixava levar pelas aparências. A descoberta chocante na noite de núpcias havia-a forjado em algo novo, algo mais resiliente. Ricardo soltou uma risada curta, desprovida de humor. Que audácia! Você acha que tem escolha? Você assinou um contrato, Ana Clara. Um contrato que envolve muito mais do que apenas o seu nome. Ele se aproximou dela, reduzindo a distância entre eles. Ana Clara sentiu o cheiro forte do uísque e uma fragrância masculina que até então lhe parecia sedutora, mas agora era sinônimo de perigo. Eu não vou ser sua prisioneira, Ricardo, ela disse, a voz firme, quase um sussurro de desafio. Eu vou descobrir a verdade completa.
E eu vou encontrar um jeito de sair disso. Encontrar um jeito, ele repetiu, um sorriso perigoso brincando em seus lábios. Você fala como se tivesse poder, mas você não tem ideia do que está lhe dando. Lúcia também achou que tinha. As palavras dele foram um golpe baixo, um lembrete cruel da vida perdida. Ana Clara sentiu um aperto no peito, mas não cedeu. Ela sabia que a jornada seria árdua, repleta de incertezas e perigos. Mas a alternativa, ceder ao controle de Ricardo, viver em um mundo construído sobre mentiras e segredos sombrios, era inaceitável. O diário de Ricardo em suas mãos era a chave para desvendar o passado, mas também a arma que ela usaria para forjar seu futuro. Talvez Lúcia não tivesse a força que eu tenho agora, Ana Clara respondeu, erguendo o queixo com determinação. O vestido de noiva, agora uma lembrança amarga da noite, não era mais o centro de sua atenção. Seu foco estava no homem à sua frente e na batalha que ela estava prestes a travar. Ela se casara com um milionário, mas descobrira um homem com um passado sombrio, e essa descoberta era o ponto de partida para sua própria revolução pessoal. Ricardo a observou por um longo momento, seus olhos escuros analisando cada expressão em seu rosto. A determinação em seus olhos era clara, inegável. Ele suspirou, um som que parecia carregar o peso de anos de segredo. Talvez você tenha razão, ele admitiu, um tom de resignação estranha em sua voz. Talvez você seja diferente. Mas não se iluda, Ana Clara. Você não pode simplesmente fugir disso. A verdade tem consequências. Ana Clara apertou o diário em suas mãos. E eu estou pronta para enfrentá-las, ela disse, a voz firme, decidida. A noite de núpcias, que deveria ser o ápice de um romance de conto de fadas, havia se transformado em um campo de batalha, e ela, a recém-casada herdeira, estava pronta para lutar por sua própria liberdade. A opulência da mansão Alencar, antes um símbolo de um futuro promissor, agora representava os grilhões que ela precisava quebrar. O véu de aparências impecáveis havia caído, revelando um segredo obscuro que não apenas mudou seu destino, mas forjou nela uma força que ela jamais soubera possuir. A partir daquele momento, a vida de Ana Clara seria uma jornada de autoconhecimento, coragem e a busca incansável por um futuro onde a verdade, e não a mentira, governasse. Naquela noite de 15 de agosto de 2023, o luxo da mansão Alencar parecia sufocar Ana Clara Sampaio, de 25 anos. O vestido de noiva, outrora um símbolo de esperança e um conto de fadas moderno, agora pesava sobre seus ombros como uma armadilha. Seus cabelos castanhos longos emolduravam um rosto delicado, e os olhos expressivos, tingidos de um espanto crescente, refletiam não a alegria esperada, mas a sombra de uma verdade aterradora. Ricardo Alencar, seu recém-casado de 40 anos, um homem cuja aura enigmática se desdobrava em uma fachada de charme calculista, observava-a da varanda, seu porte imponente contrastando com o turbilhão que se formava dentro dela. A cerimônia, um espetáculo impecável de opulência e aparências, selara a união de duas fortunas e a ascensão de Ana Clara a um mundo de privilégios que ela mal podia conceber. Mas a magnitude da mansão Alencar, com sua arquitetura clássica e vastos jardins, parecia esconder mais do que abrigar. A suíte nupcial, um santuário de seda e ouro, que deveria ser o ninho de seu amor recém-selado, tornara-se o palco da desintegração de seus sonhos. O perfume suave de lírios, que antes evocava romance, agora pairava no ar como um prenúncio fúnebre. Ricardo a guiara até a suíte, com uma gentileza que Ana Clara agora via com desconfiança. Seus olhos penetrantes, que ela interpretara como sinais de inteligência aguçada, agora pareciam esconder a frieza de um predador. Ele a acomodara em uma poltrona de veludo escuro, o convite para descansar um pretexto para sua partida temporária. Descanse um pouco enquanto eu me arrumo, disse ele, a voz rouca e profunda, um timbre que antes a embalava e agora a arrepiava. Enquanto Ricardo se retirava, a inquietação de Ana Clara se intensificou. A opulência do quarto, antes deslumbrante, agora parecia opressiva. Sua atenção foi atraída para uma escrivaninha de mogno maciço, um móvel de antiquário que se destacava em meio à ostentação. Sobre ela, um objeto de couro escuro repousava,
com suas páginas amareladas transbordando de histórias não contadas. A curiosidade, um instinto que a vida regrada de Ana Clara havia mantido adormecido, impeliu-a. Com as mãos trêmulas, ela se aproximou. Gravadas em relevo na capa, pareciam um selo de propriedade, uma intimidade que ela, como esposa, acreditava ter o direito de acessar. Com o coração acelerado, Ana Clara abriu o diário. As primeiras entradas eram relatos de negócios, anotações frias sobre o mercado financeiro. Uma ponta de decepção a atingiu. Seria apenas um registro burocrático de um homem de negócios? Ela continuou a folhear, o interesse minguando, até que um rabisco mais denso, quase um desabafo, chamou sua atenção. Palavras que destoavam da frieza empresarial. Pensamentos sobre pessoas, relacionamentos, escolhas difíceis. E então ela o encontrou. Uma história que ele jamais mencionara. Uma sombra que ele cuidadosamente escondera. Não um romance comum, mas um que culminara em um desfecho trágico. A mulher, cujo nome, Lúcia, repetia-se com uma mescla de paixão e dor, havia morrido em circunstâncias misteriosas. Ricardo escrevia sobre sua culpa, sua obsessão em encobrir a verdade, a manipulação de fatos para desviar suspeitas. O segredo de Ricardo não era um mero deslize, mas uma mancha escura, profunda, que envolvia uma vida perdida. Lúcia era descrita com um amor intenso, mas também com detalhes que insinuavam uma relação tempestuosa, um envolvimento que, de alguma forma, levou à sua morte. Ricardo narrava o medo, a necessidade de silêncio, como a imagem impecável que ele cultivava era uma armadilha cuidadosamente construída. Um frio que nada tinha a ver com a temperatura do quarto percorreu Ana Clara. Ana Clara, ele chamou, a voz suave, mas com uma inflexão de alerta. Você não devia ter lido isso, ele disse, a voz agora desprovida de qualquer calor. O embate entre eles pairava no ar, denso e carregado. Ricardo deu um passo para trás, o copo de uísque agora pousado sobre uma mesa lateral. A tensão em seu corpo, antes contida, agora era mais evidente. Seus olhos, porém, mantiveram seu brilho calculista, um aviso silencioso de que ele não seria derrotado facilmente. Se você insiste em buscar a verdade, Ana Clara, que seja, disse ele, a voz baixa, mas com uma autoridade inquestionável. Mas lembre-se, o passado de Lúcia está entrelaçado com o meu, e agora, de certa forma, com o seu. Se você mexer nisso, poderá desenterrar mais do que espera, e pode não gostar do que encontra. Ana Clara sentiu um arrepio de apreensão, mas a resolução em seu olhar não vacilou. Ela sabia que estava entrando em um território perigoso, onde as linhas entre o certo e o errado eram turvas, e a realidade podia ser manipulada. A inocência havia sido substituída pela necessidade de enfrentar a escuridão. Não tenho medo, Ricardo, ela respondeu, as palavras ecoando com uma convicção recém-descoberta. Ela olhou para o vestido de noiva jogado sobre a poltrona, não com desespero, mas com uma resignação que a fortalecia. Aquele objeto outrora tão belo, agora representava a ilusão que se desfez, a promessa quebrada que a impulsionaria a construir um novo futuro, um que fosse verdadeiramente seu. Ela se virou para ele, o diário firmemente seguro em suas mãos, um amuleto em meio à tempestade. Eu vou descobrir tudo, e quando eu o fizer, saberei quem você realmente é. E mais importante, saberei quem eu me tornei. Ricardo a observou por mais um instante, um misto de respeito relutante e cautela em seu olhar. A mulher à sua frente não era mais a jovem sonhadora que ele havia seduzido e casado. Era alguém forjada na adversidade, alguém que se recusava a ser consumida pelas sombras que ele projetava. Que assim seja, ele disse, a voz carregada de uma seriedade sombria. Mas não venha chorar por mim quando a realidade se mostrar implacável. Com essas palavras, Ricardo se afastou, abrindo caminho para fora da suíte nupcial, deixando Ana Clara sozinha com seus pensamentos, o diário e o peso esmagador da verdade. O luxo da mansão Alencar, antes um símbolo de um destino promissor, agora parecia um labirinto de segredos. E Ana Clara Sampaio, a recém-casada, estava determinada a encontrar a saída, não importa o custo. Sua jornada de autoconhecimento havia acabado de começar,
E a noite de núpcias, que deveria ser o ápice de um conto de fadas, se tornara o início de uma saga de coragem e resiliência, onde o amor seria posto à prova e a verdade, por mais dolorosa que fosse, seria a única bússola. O destino de Ana Clara, outrora traçado em linhas douradas de privilégio, agora estava sendo reescrito em tinta escura de coragem e a busca incessante pela sua própria autonomia. O embate entre eles pairava no ar, denso e carregado. Ricardo deu um passo para trás, o copo de uísque agora pousado sobre uma mesa lateral. A tensão em seu corpo, antes contida, agora era mais evidente. Seus olhos, porém, mantiveram seu brilho calculista, um aviso silencioso de que ele não seria derrotado facilmente. Se você insiste em buscar a verdade, Ana Clara, que seja, disse ele, a voz baixa, mas com uma autoridade inquestionável. Mas lembre-se, o passado de Lúcia está entrelaçado com o meu, e agora, de certa forma, com o seu. Se você mexer nisso, poderá desenterrar mais do que espera, e pode não gostar do que encontra. Ana Clara sentiu um arrepio de apreensão, mas a resolução em seu olhar não vacilou. Ela sabia que estava entrando em um território perigoso, onde as linhas entre o certo e o errado eram turvas e a realidade podia ser manipulada. A inocência havia sido substituída pela necessidade de enfrentar a escuridão. Não tenho medo, Ricardo, ela respondeu, as palavras ecoando com uma convicção recém-descoberta. Ela olhou para o vestido de noiva jogado sobre a poltrona, não com desespero, mas com uma resignação que a fortalecia. Aquele objeto outrora tão belo agora representava a ilusão que se desfez, a promessa quebrada que a impulsionaria a construir um novo futuro, um que fosse verdadeiramente seu. Ela se virou para ele, o diário firmemente seguro em suas mãos, um amuleto em meio à tempestade. Eu vou descobrir tudo, e quando eu o fizer, saberei quem você realmente é. E mais importante, saberei quem eu me tornei. Ricardo a observou por mais um instante, um misto de respeito relutante e cautela em seu olhar. A mulher à sua frente não era mais a jovem sonhadora que ele havia seduzido e casado. Era alguém forjada na adversidade, alguém que se recusava a ser consumida pelas sombras que ele projetava. Que assim seja, ele disse, a voz carregada de uma seriedade sombria. Mas não venha chorar por mim quando a realidade se mostrar implacável. Com essas palavras, Ricardo se afastou, abrindo caminho para fora da suíte nupcial, deixando Ana Clara sozinha com seus pensamentos, o diário e o peso esmagador da verdade. O luxo da mansão Alencar, antes um símbolo de um destino promissor, agora parecia um labirinto de segredos, e Ana Clara, a recém-casada, estava determinada a encontrar a saída, não importa o custo. Sua jornada de autoconhecimento havia acabado de começar, e a noite de núpcias, que deveria ser o ápice de um conto de fadas, se tornara o início de uma saga de coragem e resiliência, onde o amor seria posto à prova e a verdade, por mais dolorosa que fosse, seria a única bússola. O destino de Ana Clara, outrora traçado em linhas douradas de privilégio, agora estava sendo reescrito em tinta escura de coragem e a busca incessante pela sua própria autonomia. A porta da suíte se fechou com um clique suave, mas o som reverberou na mente de Ana Clara como um trovão. Ela respirou fundo, sentindo o ar rarefeito da mansão, impregnado com o cheiro de flores, e agora de uma verdade sombria. O vestido de noiva, um monte de seda e renda sobre a poltrona, parecia zombar dela com sua inocência profanada. Mas a dor que emanava dele era um catalisador, não um impedimento. Ela olhou para o diário em suas mãos. As páginas amareladas continham a prova irrefutável, o vislumbre do abismo que se escondia sob a superfície polida da vida de Ricardo, a confissão de culpa, a manipulação, o silêncio forçado. Tudo isso estava ali, palpável, escrito com a tinta de suas próprias convicções, agora distorcidas pelo tempo e pelo medo. Lúcia. Ana Clara sussurrou o nome, sentindo o peso da vida que foi tirada, que foi silenciada. O homem que ela pensava conhecer, o homem por quem ela acreditava ter se apaixonado, era um enigma complexo e perigoso. A imagem de Ricardo, o bilionário charmoso e bem-sucedido, se fragmentou em 1000 pedaços, revelando a figura calculista e talvez assassina, descrita nas páginas do diário.
Ela se aproximou da janela, a imensidão da propriedade estendendo-se à sua frente sob a luz prateada da lua. A beleza da paisagem era inegável, mas agora parecia maculada pela mácula do segredo que a mansão Alencar abrigava. O conforto e a segurança que Ricardo prometera se transformaram em uma gaiola dourada, e ela, a herdeira, estava agora presa em seu interior, com as chaves do passado nas mãos. A ideia de fugir pairou em sua mente por um instante, uma tentação poderosa. Voltar para o seu apartamento, para a simplicidade de sua vida anterior, onde as escolhas eram claras e as aparências não escondiam crimes. Mas a consciência de que Ricardo havia construído seu império sobre as ruínas de uma vida a impedia. A injustiça era um veneno que ela não podia mais ignorar. Ela pousou a mão sobre o diário, sentindo a textura do couro gasto sob seus dedos. Aquilo era mais do que um registro de memórias. Era um testemunho da verdade e uma arma em potencial. Se Ricardo era tão hábil em manipular a verdade para proteger sua imagem, então ela precisaria usar a verdade como sua própria ferramenta. O medo ainda estava presente, uma corrente gelada em suas veias, mas agora era acompanhado por uma determinação feroz. Ela não seria mais a peça que Ricardo movia no tabuleiro de seus jogos, ela seria a jogadora, decidindo seus próprios movimentos, traçando seu próprio caminho. A noite de núpcias havia sido um despertar brutal, e ela não voltaria a dormir. Ana Clara sabia que a jornada seria longa e árdua. Ricardo era um homem poderoso, com recursos ilimitados e uma mente afiada para a autopreservação. Desmascará-lo significaria enfrentar o perigo em sua forma mais pura. Mas a alternativa, viver em constante medo e dúvida, sob o olhar vigilante de um homem com um passado tão sombrio, era insuportável. Ela fechou os olhos por um momento, buscando força nas lembranças de sua própria vida, de seus valores, de sua essência. A jovem sonhadora ainda existia, mas agora estava envolta em uma armadura de coragem e resiliência. Ela não se casara apenas com um homem rico, casara-se com um segredo e agora era seu dever desvendá-lo, por Lúcia, por si mesma, e pela justiça que Ricardo havia pisoteado. Ao abrir os olhos, a imagem que a saudava não era mais a de uma vítima indefesa, mas a de uma guerreira determinada. O luxo da mansão Alencar, antes uma promessa de um futuro perfeito, agora era o campo de batalha onde ela lutaria por sua liberdade e por sua verdade. O vestido de noiva, um símbolo agridoce de sua nova realidade, seria guardado não como lembrança de um erro, mas como a testemunha silenciosa da sua transformação. Ela se virou, pronta para enfrentar o que quer que viesse. O segredo de Ricardo Alencar havia virado seu destino de cabeça para baixo. Mas em meio à escuridão, Ana Clara havia descoberto uma força interior que jamais imaginara possuir. A partir daquela noite, seu conto de fadas se transformaria em uma saga de coragem, onde a busca por justiça e autonomia seria o único caminho a seguir. A noite de núpcias havia acabado, mas a verdadeira jornada de Ana Clara estava apenas começando. Ela sabia que o jogo havia mudado e que ela estava jogando para vencer. A madrugada avançava preguiçosamente, pintando o céu com tons sutis de cinza e violeta. Ana Clara, porém, não sentia o peso do sono. Em vez disso, uma adrenalina controlada a mantinha alerta, a mente trabalhando em 1000 por hora, as mãos ainda segurando o diário como se fosse um escudo contra um mundo que ela mal reconhecia. Ela se moveu pela vasta suíte, cada passo cuidadosamente calculado, cada sombra examinada com a nova agudeza que a verdade lhe conferira. A luxúria do quarto, antes acolhedora, agora parecia fria e impessoal, um palco grandioso para a encenação de uma vida que não era a dela. Ela parou diante de um grande espelho ornamentado, refletindo seu próprio semblante. Os traços delicados de antes estavam ali, mas havia uma dureza recém-adquirida em seus olhos, um brilho de quem viu mais do que deveria e decidiu não se curvar. A maquiagem de noiva, antes um adorno de alegria, agora parecia uma máscara irônica, escondendo a tempestade que se formava em seu interior. Ela tocou levemente o véu sobre a poltrona, ainda impecável em sua brancura, e uma risada fraca e amarga escapou de seus lábios. A promessa de pureza e um novo começo, agora manchada pelo segredo que ela desenterrou.
A imagem de Ricardo, o homem que a conquistou com seu charme e promessas de um futuro seguro, aparecia em sua mente, distorcida pelas confissões do diário. A frieza com que ele descrevia seus planos, a manipulação calculada de sentimentos e vidas. Não era apenas um segredo que ele escondia, era a essência de sua natureza que se revelava. E ela, com sua ingenuidade de 25 anos, havia caído em sua teia. Mas a Ana Clara, que Ricardo pensava ter casado, não era a mesma que agora segurava aquele diário. Ela decidiu que não poderia mais permanecer naquela suíte, naquele limbo de ilusão e realidade. Precisava de clareza, de um espaço para respirar e planejar seus próximos passos. A casa, apesar de sua imponência, escondia muitos cantos e recantos, e ela, com a determinação de quem tem pouco a perder, se propôs a explorá-los. Talvez houvesse mais pistas, mais fragmentos do passado de Ricardo que pudessem ajudá-la a entender a extensão do que ela havia se envolvido. Movendo-se com a discrição de uma sombra, Ana Clara saiu da suíte. Os corredores da mansão Alencar eram extensos e silenciosos na quietude da madrugada. O luxo era palpável em cada detalhe, obras de arte nas paredes, tapeçarias antigas, o brilho sutil dos lustres suspensos. Mas, para Ana Clara, a opulência agora tinha um sabor amargo, um véu sobre a podridão que ela sabia existir. Ela desceu a grande escadaria, sentindo o mármore frio sob seus pés descalços. O salão principal, onde poucas horas antes ela havia trocado votos com Ricardo, agora estava vazio e sombrio, apenas as sombras dançando sob a pouca luz que filtrava pelas janelas. A vastidão do lugar era intimidadora, e ela se sentiu menor do que nunca, um ponto minúsculo em meio a tanta grandiosidade construída sobre fundações duvidosas. O objetivo era o escritório de Ricardo. Ela se lembrava vagamente de tê-lo visto durante um breve tour pela mansão antes do casamento. Um lugar de poder, de decisões, onde ele passava a maior parte do tempo imerso em seus negócios. Talvez ali houvesse alguma coisa que o diário não revelasse completamente. Um computador, documentos, algo que pudesse oferecer uma perspectiva diferente sobre a vida de Lúcia e o papel de Ricardo em seu destino. Com o diário apertado contra o peito, ela se dirigiu para a ala que imaginava abrigar o escritório. A busca a levou por corredores menos frequentados, onde o ar parecia mais denso, e os ecos de seus próprios passos soavam amplificados. A mansão, projetada para impressionar e ostentar, parecia agora esconder seus segredos com mais afinco. Chegando a uma porta maciça de madeira escura, Ana Clara sentiu uma onda de apreensão. Era ali, a madeira fria sob seus dedos, o silêncio sepulcral que emanava de dentro. Ela girou a maçaneta, rezando para que estivesse destrancada. Com um leve rangido, a porta se abriu, revelando a antecâmara do santuário de Ricardo Alencar. O escritório era exatamente como ela imaginara, imponente e sóbrio. Uma vasta mesa de mogno dominava o centro do cômodo, cercada por poltronas de couro negro. Estantes repletas de livros antigos cobriam as paredes, e um globo terrestre de latão girava lentamente em um canto. O cheiro de couro e papel velho pairava no ar, um aroma de poder e conhecimento. Ana Clara se moveu cautelosamente para dentro. Seus olhos varreram o ambiente, procurando por qualquer coisa fora do lugar, qualquer indício de algo que pudesse ser relevante. Ela se aproximou da mesa, seus dedos deslizando pela superfície polida. Havia um porta-retratos com uma foto de Ricardo, sorrindo de forma calculada, um sorriso que agora parecia sinistro para ela. Ao lado, um porta-canetas de prata, impecável. O que chamou sua atenção, no entanto, foi um pequeno compartimento na lateral da mesa, quase imperceptível. Parecia ter sido projetado para ser discreto. Hesitante, Ana Clara o abriu. Dentro, não havia documentos ou objetos de valor. Havia um pequeno envelope de papel grosso, lacrado com cera vermelha, onde estava escrito o nome Lúcia. Um calafrio percorreu sua espinha. Lúcia, o nome que a assombrava desde que ela lera as primeiras páginas do diário. Era uma correspondência que Ricardo havia guardado? Algo que ele nunca enviou? Ou talvez algo que ele escreveu para Lúcia, uma última confissão, uma declaração de culpa? Com as mãos trêmulas, Ana Clara quebrou o lacre.
O envelope continha uma única folha de papel dobrada. Ao desdobrá-la, ela viu a letra elegante e firme de Ricardo. Era uma carta. Minha querida Lúcia, a carta começava: se você estiver lendo isto, significa que meu plano foi executado com perfeição, ou que minhas precauções falharam. De qualquer forma, o meu objetivo foi alcançado. A herança está segura e o meu futuro garantido. Não se preocupe com o que aconteceu. Foi necessário. O mundo é cruel e, para sobreviver, é preciso ser mais cruel ainda. Eu não tive escolha. Eu te tirei do caminho para que eu pudesse seguir em frente. O seu sacrifício não será em vão. Eu irei honrá-lo à minha maneira, construindo algo que você jamais poderia ter imaginado. Perdoe-me se puder. Ou não. De qualquer forma, o passado está enterrado e o futuro é meu. As palavras a atingiram como socos. A frieza, a ausência de remorso, a justificativa descarada para uma atrocidade. Não havia dúvidas. Ricardo não era apenas um homem com um passado sombrio, era um assassino. E Lúcia, aquela mulher cujo nome ecoava nas páginas do diário como uma vítima trágica, era o sacrifício que ele havia feito para consolidar seu poder e sua fortuna. Ana Clara sentiu o estômago revirar. Aquele homem que ela havia beijado, com quem havia compartilhado a intimidade da noite de núpcias, era um monstro. Aquele sorriso que ela vira na foto agora parecia a máscara de um predador, e toda a sua vida parecia uma farsa cuidadosamente orquestrada. O peso do diário em suas mãos, da carta em sua outra mão, parecia insuportável. Ela havia descoberto a verdade mais obscura e brutal. Agora, o que fazer com ela? A ideia de fugir que havia passado por sua mente antes parecia ainda mais tentadora, mas a possibilidade de deixar Ricardo livre para continuar seu reinado de mentiras e crueldade era impensável. Lúcia merecia justiça. E ela, Ana Clara, parecia ser a única que poderia concedê-la. Ela se sentou na poltrona de couro em frente à mesa, a carta ainda tremendo em suas mãos. O silêncio do escritório era ensurdecedor, apenas quebrado pelo som de sua própria respiração ofegante. A noite de núpcias, que deveria ser o início de um sonho, havia se transformado em um pesadelo real, mas um pesadelo que ela agora estava determinada a enfrentar de frente. A inocência que a definia antes havia sido estraçalhada, mas em seu lugar surgia algo novo, uma força indomável, alimentada pela raiva e pela necessidade de justiça. A imagem de Ricardo, o homem que ela amava, se dissipou completamente, substituída pela figura implacável do assassino. Ela não se casou com um milionário charmoso, casou-se com a própria escuridão. E agora, cabia a ela encontrar uma maneira de expor essa escuridão, de trazer à luz o que estava oculto nas profundezas da mansão Alencar. Ana Clara fechou os olhos por um instante, reunindo toda a sua coragem. Ela não era mais a jovem sonhadora que havia entrado naquela casa com esperanças ingênuas. Era uma mulher forjada no fogo da verdade, preparada para lutar. O luxo que a cercava agora parecia uma prisão, mas ela estava determinada a encontrar a saída, mesmo que isso significasse confrontar Ricardo em toda a sua perigosa glória. Ela guardou a carta cuidadosamente de volta no envelope e o colocou em seu bolso. O diário, agora mais do que nunca, seria seu guia. Ela não seria mais a vítima, seria a protagonista de sua própria história, decidindo seu destino com as próprias mãos. A jornada seria perigosa, ela sabia, mas a alternativa era viver uma vida de mentiras acobertando um crime terrível. E Ana Clara Sampaio, a herdeira que descobrira o segredo de seu marido milionário naquela noite fatídica, estava pronta para encarar as consequências, para lutar pela verdade, custasse o que custasse. A sua vida, antes definida pela fortuna e pelo status, seria agora redefinida pela coragem e pela busca incessante pela justiça. O amanhecer estava chegando, e com ele a necessidade de tomar uma decisão que mudaria tudo. Ela se levantou da poltrona, a determinação gravada em seu olhar. A noite de núpcias havia sido apenas o prelúdio de uma batalha que se iniciava. O silêncio da mansão parecia agora carregar a expectativa de um confronto inevitável. Ana Clara sabia que não poderia mais voltar atrás. A verdade sobre Ricardo Alencar era uma carga pesada demais para ser ignorada. Ela se dirigiu para fora do escritório.
A carta de Ricardo, um segredo perigoso guardado em seu bolso, o diário, um mapa para a verdade em suas mãos. O sol, tímido, começava a despontar no horizonte, lançando seus primeiros raios dourados sobre os jardins imaculados da mansão Alencar. A beleza do amanhecer contrastava ironicamente com a escuridão que Ana Clara havia desvendado. Ela não sentia mais medo. Sentia uma calma assustadora, a calma de quem aceitou a realidade e está pronta para agir. Ela sabia que Ricardo voltaria a procurá-la, que ele esperaria por sua reação, por sua rendição. Mas ele subestimara a força que ela encontrara dentro de si. A ingenuidade de Ana Clara fora substituída por uma astúcia recém-adquirida, uma necessidade de proteger a si mesma e de honrar a memória de Lúcia. O vestido de noiva, ainda jogado sobre a poltrona na suíte, parecia agora um símbolo de sua libertação, não de sua prisão. Ele testemunhara a queda de uma ilusão e o nascimento de uma nova mulher. Ana Clara o guardaria, não como um lembrete de seu casamento fracassado, mas como um troféu da sua própria evolução. Ela saiu da mansão Alencar pela porta dos fundos, o ar fresco da manhã beijando seu rosto. Não estava fugindo, mas sim planejando sua próxima jogada. O mundo de Ricardo Alencar era vasto e complexo, e desmantelá-lo não seria tarefa fácil. Mas ela tinha a verdade, e a verdade nas mãos certas era a arma mais poderosa de todas. Ela sabia que o confronto com Ricardo seria inevitável. Ele não a deixaria ir facilmente, especialmente depois de ter descoberto que ela possuía evidências de seus crimes. Mas Ana Clara estava pronta. Ela não era mais a donzela em perigo. Era a heroína de sua própria história, determinada a escrever um final diferente, um final onde a justiça prevalecesse sobre a ganância e a crueldade. O segredo de Ricardo Alencar havia mudado seu destino, sim, mas não da maneira que ele imaginara. Em vez de aprisioná-la, ele a libertara, impulsionando-a a uma busca por um futuro que fosse verdadeiramente seu, um futuro livre das sombras do passado. A noite de núpcias fora o fim de um conto de fadas e o começo de uma saga de resistência e redenção. Ela partiu, deixando para trás a opulência e a mentira, em direção a um futuro incerto, mas livre. O jogo de Ricardo Alencar havia chegado ao seu limite, e Ana Clara estava pronta para dar cheque-mate. A porta da suíte se fechou com um clique suave, mas o som reverberou na mente de Ana Clara como um trovão. Ela respirou fundo, sentindo o ar rarefeito da mansão, impregnado com o cheiro de flores, e agora, de uma verdade sombria. O vestido de noiva, um monte de seda e renda sobre a poltrona, parecia zombar dela com sua inocência profanada. Mas a dor que emanava dele era um catalisador, não um impedimento. Ela olhou para o diário em suas mãos. As páginas amareladas continham a prova irrefutável, o vislumbre do abismo que se escondia sob a superfície polida da vida de Ricardo. A confissão de culpa, a manipulação, o silêncio forçado. Tudo isso estava ali, palpável, escrito com a tinta de suas próprias convicções, agora distorcidas pelo tempo e pelo medo. Lúcia, Ana Clara sussurrou o nome, sentindo o peso da vida que foi tirada, que foi silenciada. O homem que ela pensava conhecer, o homem por quem ela acreditava ter se apaixonado, era um enigma complexo e perigoso. A imagem de Ricardo, o bilionário charmoso e bem-sucedido, se fragmentou em 1000 pedaços, revelando a figura calculista e talvez assassina, descrita nas páginas do diário. Ela se aproximou da janela, a imensidão da propriedade estendendo-se à sua frente sob a luz prateada da lua. A beleza da paisagem era inegável, mas agora parecia maculada pela mácula do segredo que a mansão Alencar abrigava. O conforto e a segurança que Ricardo prometera se transformaram em uma gaiola dourada, e ela, a herdeira, estava agora presa em seu interior, com as chaves do passado nas mãos. A ideia de fugir pairou em sua mente por um instante, uma tentação poderosa. Voltar para o seu apartamento, para a simplicidade de sua vida anterior, onde as escolhas eram claras e as aparências não escondiam crimes. Mas a consciência de que Ricardo havia construído seu império sobre as ruínas de uma vida a impedia. A injustiça,
Era um veneno que ela não podia mais ignorar. Ela pousou a mão sobre o diário, sentindo a textura do couro gasto sob seus dedos. Aquilo era mais do que um registro de memórias. Era um testemunho. Um testemunho da verdade e uma arma em potencial. Se Ricardo era tão hábil em manipular a verdade para proteger sua imagem, então ela precisaria usar a verdade como sua própria ferramenta. O medo ainda estava presente, uma corrente gelada em suas veias, mas agora era acompanhado por uma determinação feroz. Ela não seria mais a peça que Ricardo movia no tabuleiro de seus jogos. Ela seria a jogadora, decidindo seus próprios movimentos, traçando seu próprio caminho. A noite de núpcias havia sido um despertar brutal e ela não voltaria a dormir. Ana Clara sabia que a jornada seria longa e árdua. Ricardo era um homem poderoso, com recursos ilimitados e uma mente afiada para a autopreservação. Desmascará-lo significaria enfrentar o perigo em sua forma mais pura. Mas a alternativa, viver em constante medo e dúvida, sob o olhar vigilante de um homem com um passado tão sombrio, era insuportável. Ela fechou os olhos por um momento, buscando força nas lembranças de sua própria vida, de seus valores, de sua essência. A jovem sonhadora ainda existia, mas agora estava envolta em uma armadura de coragem e resiliência. Ela não se casara apenas com um homem rico, casara-se com um segredo e agora era seu dever desvendá-lo, por Lúcia, por si mesma, e pela justiça que Ricardo havia pisoteado. Ao abrir os olhos, a imagem que a saudava não era mais a de uma vítima indefesa, mas a de uma guerreira determinada. O luxo da mansão Alencar, antes uma promessa de um futuro perfeito, agora era o campo de batalha onde ela lutaria por sua liberdade e por sua verdade. O vestido de noiva, um símbolo agridoce de sua nova realidade, seria guardado não como lembrança de um erro, mas como a testemunha silenciosa da sua transformação. Ela se virou, pronta para enfrentar o que quer que viesse. O segredo de Ricardo Alencar havia virado seu destino de cabeça para baixo, mas em meio à escuridão, Ana Clara havia descoberto uma força interior que jamais imaginara possuir. A partir daquela noite, seu conto de fadas se transformaria em uma saga de coragem, onde a busca por justiça e autonomia seria o único caminho a seguir. A noite de núpcias havia acabado, mas a verdadeira jornada de Ana Clara estava apenas começando. Ela sabia que o jogo havia mudado e que ela estava jogando para vencer. A madrugada avançava preguiçosamente, pintando o céu com tons sutis de cinza e violeta. Ana Clara, porém, não sentia o peso do sono. Em vez disso, uma adrenalina controlada a mantinha alerta, a mente trabalhando em 1000 por hora, as mãos ainda segurando o diário como se fosse um escudo contra um mundo que ela mal reconhecia. Ela se moveu pela vasta suíte, cada passo cuidadosamente calculado, cada sombra examinada com a nova agudeza que a verdade lhe conferira. A luxúria do quarto, antes acolhedora, agora parecia fria e impessoal, um palco grandioso para a encenação de uma vida que não era a dela. Ela parou diante de um grande espelho ornamentado, refletindo seu próprio semblante. Os traços delicados de antes estavam ali, mas havia uma dureza recém-adquirida em seus olhos, um brilho de quem viu mais do que deveria e decidiu não se curvar. A maquiagem de noiva, antes um adorno de alegria, agora parecia uma máscara irônica, escondendo a tempestade que se formava em seu interior. Ela tocou levemente o véu sobre a poltrona, ainda impecável em sua brancura, e uma risada fraca e amarga escapou de seus lábios. A promessa de pureza e um novo começo, agora manchada pelo segredo que ela desenterrou. A imagem de Ricardo, o homem que a conquistou com seu charme e promessas de um futuro seguro, aparecia em sua mente, distorcida pelas confissões do diário. A frieza com que ele descrevia seus planos, a manipulação calculada de sentimentos e vidas. Não era apenas um segredo que ele escondia, era a essência de sua natureza que se revelava. E ela, com sua ingenuidade de 25 anos, havia caído em sua teia. Mas a Ana Clara que Ricardo pensava ter casado não era a mesma que agora segurava aquele diário. Ela decidiu que não poderia mais permanecer naquela suíte, naquele limbo de ilusão e realidade. Precisava de clareza, de um espaço para respirar e planejar seus próximos passos. A casa, apesar de sua imponência,
escondia muitos cantos e recantos, e ela, com a determinação de quem tem pouco a perder, se propôs a explorá-los. Talvez houvesse mais pistas, mais fragmentos do passado de Ricardo que pudessem ajudá-la a entender a extensão do que ela havia se envolvido. Movendo-se com a discrição de uma sombra, Ana Clara saiu da suíte. Os corredores da mansão Alencar eram extensos e silenciosos na quietude da madrugada. O luxo era palpável em cada detalhe, obras de arte nas paredes, tapeçarias antigas, o brilho sutil dos lustres suspensos. Mas, para Ana Clara, a opulência agora tinha um sabor amargo, um véu sobre a podridão que ela sabia existir. Ela desceu a grande escadaria, sentindo o mármore frio sob seus pés descalços. O salão principal, onde poucas horas antes ela havia trocado votos com Ricardo, agora estava vazio e sombrio, apenas as sombras dançando sob a pouca luz que filtrava pelas janelas. A vastidão do lugar era intimidadora, e ela se sentiu menor do que nunca, um ponto minúsculo em meio a tanta grandiosidade construída sobre fundações duvidosas. O objetivo era o escritório de Ricardo. Ela se lembrava vagamente de tê-lo visto durante um breve tour pela mansão antes do casamento. Um lugar de poder, de decisões, onde ele passava a maior parte do tempo imerso em seus negócios. Talvez ali houvesse alguma coisa que o diário não revelasse completamente. Um computador, documentos, algo que pudesse oferecer uma perspectiva diferente sobre a vida de Lúcia e o papel de Ricardo em seu destino. Com o diário apertado contra o peito, ela se dirigiu para a ala que imaginava abrigar o escritório. A busca a levou por corredores menos frequentados, onde o ar parecia mais denso, e os ecos de seus próprios passos soavam amplificados. A mansão, projetada para impressionar e ostentar, parecia agora esconder seus segredos com mais afinco. Chegando a uma porta maciça de madeira escura, Ana Clara sentiu uma onda de apreensão. Era ali, a madeira fria sob seus dedos, o silêncio sepulcral que emanava de dentro. Ela girou a maçaneta, rezando para que estivesse destrancada. Com um leve rangido, a porta se abriu, revelando a antecâmara do santuário de Ricardo Alencar. O escritório era exatamente como ela imaginara, imponente e sóbrio. Uma vasta mesa de mogno dominava o centro do cômodo, cercada por poltronas de couro negro. Estantes repletas de livros antigos cobriam as paredes, e um globo terrestre de latão girava lentamente em um canto. O cheiro de couro e papel velho pairava no ar, um aroma de poder e conhecimento. Ana Clara se moveu cautelosamente para dentro. Seus olhos varreram o ambiente, procurando por qualquer coisa fora do lugar, qualquer indício de algo que pudesse ser relevante. Ela se aproximou da mesa, seus dedos deslizando pela superfície polida. Havia um porta-retratos com uma foto de Ricardo, sorrindo de forma calculada, um sorriso que agora parecia sinistro para ela. Ao lado, um porta-canetas de prata, impecável. O que chamou sua atenção, no entanto, foi um pequeno compartimento na lateral da mesa, quase imperceptível. Parecia ter sido projetado para ser discreto. Hesitante, Ana Clara o abriu. Dentro, não havia documentos ou objetos de valor. Havia um pequeno envelope de papel grosso, lacrado com cera vermelha, onde estava escrito o nome Lúcia. Um calafrio percorreu sua espinha. Lúcia, o nome que a assombrava desde que ela lera as primeiras páginas do diário. Era uma correspondência que Ricardo havia guardado? Algo que ele nunca enviou? Ou talvez algo que ele escreveu para Lúcia, uma última confissão, uma declaração de culpa? Com as mãos trêmulas, Ana Clara quebrou o lacre. O envelope continha uma única folha de papel dobrada. Ao desdobrá-la, ela viu a letra elegante e firme de Ricardo. Era uma carta. Minha querida Lúcia, a carta começava: se você estiver lendo isto, significa que meu plano foi executado com perfeição, ou que minhas precauções falharam. De qualquer forma, o meu objetivo foi alcançado. A herança está segura e o meu futuro garantido. Não se preocupe com o que aconteceu. Foi necessário. O mundo é cruel e, para sobreviver, é preciso ser mais cruel ainda. Eu não tive escolha. Eu te tirei do caminho para que eu pudesse seguir em frente. O seu sacrifício não será em vão. Eu irei honrá-lo à minha maneira, construindo algo que você jamais poderia ter imaginado. Perdoe-me se puder. Ou não.
De qualquer forma, o passado está enterrado e o futuro é meu. As palavras a atingiram como socos. A frieza, a ausência de remorso, a justificativa descarada para uma atrocidade. Não havia dúvidas. Ricardo não era apenas um homem com um passado sombrio, era um assassino. E Lúcia, aquela mulher cujo nome ecoava nas páginas do diário como uma vítima trágica, era o sacrifício que ele havia feito para consolidar seu poder e sua fortuna. Ana Clara sentiu o estômago revirar. Aquele homem que ela havia beijado, com quem havia compartilhado a intimidade da noite de núpcias, era um monstro. Aquele sorriso que ela vira na foto agora parecia a máscara de um predador, e toda a sua vida parecia uma farsa cuidadosamente orquestrada. O peso do diário em suas mãos, da carta em sua outra mão, parecia insuportável. Ela havia descoberto a verdade mais obscura e brutal. Agora, o que fazer com ela? A ideia de fugir que havia passado por sua mente antes parecia ainda mais tentadora, mas a possibilidade de deixar Ricardo livre para continuar seu reinado de mentiras e crueldade era impensável. Lúcia merecia justiça. E ela, Ana Clara, parecia ser a única que poderia concedê-la. Ela se sentou na poltrona de couro em frente à mesa, a carta ainda tremendo em suas mãos. O silêncio do escritório era ensurdecedor, apenas quebrado pelo som de sua própria respiração ofegante. A noite de núpcias, que deveria ser o início de um sonho, havia se transformado em um pesadelo real, mas um pesadelo que ela agora estava determinada a enfrentar de frente. A inocência que a definia antes havia sido estraçalhada, mas em seu lugar surgia algo novo, uma força indomável, alimentada pela raiva e pela necessidade de justiça. A imagem de Ricardo, o homem que ela amava, se dissipou completamente, substituída pela figura implacável do assassino. Ela não se casou com um milionário charmoso, casou-se com a própria escuridão. E agora, cabia a ela encontrar uma maneira de expor essa escuridão, de trazer à luz o que estava oculto nas profundezas da mansão Alencar. Ana Clara fechou os olhos por um instante, reunindo toda a sua coragem. Ela não era mais a jovem sonhadora que havia entrado naquela casa com esperanças ingênuas. Era uma mulher forjada no fogo da verdade, preparada para lutar. O luxo que a cercava agora parecia uma prisão, mas ela estava determinada a encontrar a saída, mesmo que isso significasse confrontar Ricardo em toda a sua perigosa glória. Ela guardou a carta cuidadosamente de volta no envelope e o colocou em seu bolso. O diário, agora mais do que nunca, seria seu guia. Ela não seria mais a vítima, seria a protagonista de sua própria história, decidindo seu destino com as próprias mãos. A jornada seria perigosa, ela sabia, mas a alternativa era viver uma vida de mentiras, acobertando um crime terrível. E Ana Clara, a herdeira que descobrira o segredo de seu marido milionário naquela noite fatídica, estava pronta para encarar as consequências, para lutar pela verdade, custasse o que custasse. A sua vida, antes definida pela fortuna e pelo status, seria agora redefinida pela coragem e pela busca incessante pela justiça. O amanhecer estava chegando, e com ele, a necessidade de tomar uma decisão que mudaria tudo. Ela se levantou da poltrona, a determinação gravada em seu olhar. A noite de núpcias havia sido apenas o prelúdio de uma batalha que se iniciava. O silêncio da mansão parecia agora carregar a expectativa de um confronto inevitável. Ana Clara sabia que não poderia mais voltar atrás. A verdade sobre Ricardo era uma carga pesada demais para ser ignorada. Ela se dirigiu para fora do escritório. A carta de Ricardo, um segredo perigoso guardado em seu bolso, o diário, um mapa para a verdade em suas mãos. O sol, tímido, começava a despontar no horizonte, lançando seus primeiros raios dourados sobre os jardins imaculados da mansão Alencar. A beleza do amanhecer contrastava ironicamente com a escuridão que Ana Clara havia desvendado. Ela não sentia mais medo. Sentia uma calma assustadora, a calma de quem aceitou a realidade e está pronta para agir. Ela sabia que Ricardo voltaria a procurá-la, que ele esperaria por sua reação, por sua rendição, mas ele subestimara a força que ela encontrara dentro de si. A ingenuidade de Ana Clara fora substituída por uma astúcia recém-adquirida, uma necessidade de proteger a si mesma e de honrar a memória de Lúcia.
O vestido de noiva, ainda jogado sobre a poltrona na suíte, parecia agora um símbolo de sua libertação, não de sua prisão. Ele testemunhara a queda de uma ilusão e o nascimento de uma nova mulher. Ana Clara o guardaria, não como um lembrete de seu casamento fracassado, mas como um troféu da sua própria evolução. Ela saiu da mansão Alencar pela porta dos fundos, o ar fresco da manhã beijando seu rosto. Não estava fugindo, mas sim planejando sua próxima jogada. O mundo de Ricardo era vasto e complexo, e desmantelá-lo não seria tarefa fácil. Mas ela tinha a verdade, e a verdade nas mãos certas era a arma mais poderosa de todas. Ela sabia que o confronto com Ricardo seria inevitável. Ele não a deixaria ir facilmente, especialmente depois de ter descoberto que ela possuía evidências de seus crimes. Mas Ana Clara estava pronta. Ela não era mais a donzela em perigo. Era a heroína de sua própria história, determinada a escrever um final diferente, um final onde a justiça prevalecesse sobre a ganância e a crueldade. O segredo de Ricardo havia mudado seu destino, sim, mas não da maneira que ele imaginara. Em vez de aprisioná-la, ele a libertara, impulsionando-a a uma busca por um futuro que fosse verdadeiramente seu, um futuro livre das sombras do passado. A noite de núpcias fora o fim de um conto de fadas e o começo de uma saga de resistência e redenção. Ela partiu, deixando para trás a opulência e a mentira, em direção a um futuro incerto, mas livre. O jogo de Ricardo havia chegado ao seu limite, e Ana Clara estava pronta para dar cheque-mate. E ela, com sua ingenuidade de 25 anos, havia caído em sua teia. A inocência de Ana Clara fora estraçalhada, mas em seu lugar surgia algo novo, uma força indomável, alimentada pela raiva e pela necessidade de justiça. Curtiu? Então já deixa aquele like maroto e se inscreve para não perder nada.